Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade então aos nossos estudos aí, a gente vai ver hoje aqui o ensaio de granulometria e sedimentação, que são os dois ensaios básicos envolvendo os solos, né? Para entender qual o tipo de solo que eu estou trabalhando e aí conseguir trabalhar com o meu projeto adequadamente. E também a gente vai ver os dois ensaios de consistência, que são o limite de liquidez e o limite de plasticidade, já para adiantar o nosso conteúdo, tá? Então, esses 4 ensaios juntos, eles fazem a caracterização inicial de qualquer tipo de material, tá? Eles são importantíssimos, principalmente para a área rodoviária, para caracterização, né, de material, para suporte, e também para qualquer outra situação aí onde eu tenha aterros e assim por diante, tá? Então, o ensaio de granulometria, né, tem uma NBR específica, ele é dividido entre 2 ensaios, um ensaio de sedimentação e um ensaio de peneiramento, tá? Então, o ensaio de sedimentação, ele é realizado utilizando uma proveta graduada, né, de vidro, 1000 ml de volume total, tá? Então, para fazer esse ensaio, para o nosso solo, por exemplo, que é um solo argiloso, eu vou precisar inicialmente de 70 gramas de solo úmido, né, normal, umidade normal, e vou precisar também de 2 produtos químicos ali para fazer a dispersão desse material, né? Porque como a gente viu em sala, o solo argiloso ele sempre está em flocos, né? Várias partículas estão todas unificadas entre si ali, formando flocos. Então eu preciso quebrar esses flocos para poder caracterizar adequadamente esse material, senão vai me dar distorção de resultados, tá? Então, para conseguir quebrar essa floculação aqui e eu ter o resultado correto, né, de granulometria do meu material, eu preciso usar um produto químico que é um defloculante. O nome dele, né, o nome técnico correto é hexametafosfato de sódio. Então, é vendido, né, em pó, tá? E eu vou precisar fazer uma dosagem desse material aqui com água destilada para produzir uma solução defloculante, que a gente chama. Então, como é que funciona? Qual que é a primeira etapa aqui? Separar 70 gramas de solo, normal, já está separado aqui, e eu vou fazer a solução do hexametafosfato, ou solução defloculante. Então, eu vou pegar uma proveta dessa daqui, 1000 ml, né? Então eu vou encher ela até a marcação aqui, e vou lançar aqui dentro dessa água destilada aqui 47 gramas aproximadamente de defloculante, tá, em pó. Então eu vou lançando ele aos pouquinhos e vou misturando, e aí eu vou ter no final da produção aqui, né, da mistura, eu vou ter a produção aqui de 1000 ml de solução defloculante, tá? A norma também ela recomenda a gente colocar um pouco de carbonato de sódio, tá? Não tem uma dosagem correta, assim, exata, mas eu vou colocar pitadas ali aos pouquinhos e vou fazendo verificação do pH desse material aqui para que o pH fique entre 8 e 9, tá? Então a gente usa fitas de pH para fazer essa verificação e aí quando eu verifico que o pH chegou nesse nível, está ok, a minha solução está pronta, tá? Por que é importante eu fazer essa correção de pH? Para que eu não tenha... que essa solução aqui ela tenha a eficiência correta. Se eu não fizer essa correção de pH, pode ser que a solução de defloculante não quebre todos os flocos, e eu não vou ter um problema no meu resultado do meu ensaio, tá? Então, imaginando que eu tenho aqui os 1000 ml de solução defloculante, o que a norma fala pra gente? Que desses 1000 ml aqui, eu vou pegar 125 ml só desse monte aqui, tá? Então eu posso fazer uma regra de 3 e fazer uma diluição parcial só, né, para eu ter só a quantidade de material que eu preciso. E aí eu já tenho esses 125 ml já separado aqui, tá? Então, aqui eu tenho 125 ml de solução defloculante pronta, tá? E o que a norma fala, então? Que para cada 70 gramas de material que eu vou fazer o ensaio, eu devo adicionar 125 ml de solução defloculante. Então, eu vou misturar esses 2 materiais, esses 2 produtos aqui, e promovo uma agitação, tá? Só uma agitação inicial para fazer essa mistura aqui, né, ser efetiva. Após a mistura dos 2 materiais, eu tenho, né, isso aqui tendo a necessidade de ficar em espera ali, em repouso durante 12 horas, tá? Mínimo é 12 horas, pode ser mais, mas não pode ser menos.
para que esse produto, né, o defloculante, ele quebre todos esses flocos aqui e efetivamente quebre as ligações e faça com que os grãos fiquem todos soltos, tá? E aí eu consigo ter os resultados certinhos ali do meu ensaio, do meu solo, tá? Então, supondo que esse material ficou 12 horas em repouso, eu já vou para a próxima etapa, normalmente é no dia seguinte, né? Que é a primeira parte na sequência é fazer a dispersão dessas partículas, ou seja, como elas ficam 12 horas aqui dentro em repouso, elas estão separadas, porém elas ainda estão formando uma massa toda colada ali, então eu tenho que soltar esse material. Então como é que eu promovo essa separação? Eu coloco nesse copo aqui, o equipamento, então aí nessa etapa, né, eu posso usar uma pinceta aqui para remover todo esse material que ficou aqui, eu não posso perder nada no processo, tá? E quando eu removo tudo isso aqui, eu estou pronto então para fazer a minha dispersão, tá? Então, a dispersão é feita num equipamento igual a esse daqui, tá? Que é um dispersor de partículas, comprado em qualquer empresa aí que mexe com equipamentos do ramo, tá? Ele tem uma pazinha na ponta aqui e ele rotaciona em alta velocidade, tá? Todo esse meu material. Então, eu vou descer aqui, trava, certo? E aí eu posso fazer, né, a dispersão aqui. Essa dispersão, por norma, ela tem que ser feita por um período ali de pelo menos 15 minutos, tá? Normalmente é o tempo de norma mesmo, 15 minutos já é o suficiente. Então a gente cronometra esse tempo e deixa ele aqui fazendo a dispersão. Eu vou ligar rapidinho, só para vocês verem como é que funciona. Então fica aqui durante 15 minutos aqui fazendo a dispersão, tá? Durante todo esse tempo aqui, como está sendo agitado bem rapidamente esse material, todas as minhas partículas vão ficar soltas ali naquele meio líquido e prontas para começar o ensaio efetivamente, tá? Repara que até o momento assim, eu não fiz nada de ensaio efetivo mesmo, só estou fazendo preparação de amostra, tá? Então, vamos supor que a gente teve os 15 minutos de espera aqui agora, tá? Terminei os 15 minutos. Qual que é a próxima etapa do meu ensaio? Então eu vou agora remover esse material aqui desse copo. Então, primeiro eu ergo aqui, tá? E assim como na etapa anterior, eu não posso perder nenhuma partícula. Então eu faço a limpeza aqui da minha pazinha. Uma coisa também que não foi comentada, mas quando eu coloco o material aqui dentro desse copo, tá? O ideal é que esse copo esteja pelo menos até metade da altura dele, ou um pouco acima em volume, né? Então, normalmente você coloca aquele material aqui dentro e eu complemento com água destilada até uma certa altura, tá? Nesse caso aqui, eu já tinha um pouco de água destilada que eu já tinha deixado preparado. Então, eu coloquei o material aqui e eu já estava com volume mais ou menos por aqui, tá? Então aqui eu estou com todo o material, né, feito a dispersão. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar uma proveta limpa, tá? E vou lançar esse material meu todo aqui dentro dessa proveta. Ok. Vou ter o mesmo cuidado novamente em fazer toda a limpeza do meu copo aqui para eu não perder nenhuma partícula no processo. Ok, eu já estou com o copo bem limpo. Essa é uma etapa meio chata, assim, que às vezes fica meio travado um pouco de solo lá dentro. Perde-se um pouco de tempo aqui, mas faz parte do processo. Tá? Pronto, estou com o meu copo limpo. Repara que aqui eu ainda não cheguei em 1000 ml de volume, tá? Então eu vou complementar com água destilada até chegar em 1000. Então eu vou usar essa água destilada que eu já tinha reservado aqui para isso, tá? Então coloco aos poucos. Ok. E eu posso adicionar mais um pouquinho para regular aqui a altura correta, certo? Então eu estou com os meus 1000 ml aqui de produto, né, pronto para ensaio. E eu sempre vou iniciar então por esse ensaio, que é o ensaio de sedimentação.
Na sequência, após o ensaio de sedimentação, que eu vou fazer o ensaio de peneiramento. Tá? Então, o que a norma fala para a gente agora? Né? Ela indica para a gente ali que deve ser feito. A primeira coisa, como esse material já está parado aqui, as partículas elas já estão sedimentando. Né? E eu não posso perder esse tempo aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que promover uma agitação manual dessa proveta agora, para que essas partículas novamente fiquem todas dispersas aqui, soltas no meio líquido. Eu tenho que fazer essa agitação manual por pelo menos 1 minuto a 1 minuto e meio. Tá? E após o término dessa agitação manual, quando eu colocar o material em cima da mesa, né, eu já tenho que estar com o cronômetro ligando e fazendo as leituras de sedimentação desse ensaio. Tá? Como é que funcionam as leituras? Então, primeiro eu vou explicar, aí eu faço a agitação manual. Então, ele tem uma escala, é um pouco difícil de visualizar, mas ela sai de 1,00 e vai até 1,05, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho só água aqui, esse densímetro ele vai mergulhar na água e vai parar em 1, certinho. Como eu tenho solo aqui, esse solo ele aumenta a densidade do meio. Então a tendência é que esse densímetro ele fique um pouco mais alto. E eu vou ter uma leitura de densidade um pouco superior a 1,00, certo? Então, como é que funciona o ensaio de sedimentação por norma? Eu tenho que fazer leituras durante 24 horas de densidade desse material aqui, em tempos corretos, né, que a norma especifica. E em conjunto com as leituras de densidade com densímetro, eu tenho que fazer leituras de temperatura também. Tá? Então eu uso um termômetro igual esse daqui, geralmente a gente deixa num canto, num laboratório ali, né, próximo ali. Então, cada vez que você faz uma leitura aqui de densidade, eu vou estar com isso aqui no lado aqui, eu vou fazer a leitura do termômetro aqui de qual é a temperatura. Claro que considerando que eu estou usando a mesma água destilada para os dois aqui, né? Então aí a temperatura do meio é idêntica, certo? Então, ok. Então, os tempos de leitura são, né, conforme norma, sempre duplicando entre si. 30 segundos, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30, 1 hora, 2, 4 horas, 8 horas e aí 24 horas. A única leitura que é pulada é a leitura de 16 horas, porque senão eu tenho um problema ali de continuidade de leitura, porque normalmente cai de madrugada, um dia, alguma coisa assim. Então, normalmente a última leitura é a de 8 horas e aí a próxima e final ali é de 24 horas. Então, é um ensaio que normalmente ele exige que eu comece no período da manhã ou até a hora do almoço no máximo, para que eu tenha as últimas leituras ali na faixa de 8 da noite, alguma coisa assim, tá? A agitação manual, então, que eu vou promover antes de começar o ensaio, ela é feita tapando a boca aqui da proveta com a mão, certo? Simples. Então a gente usa essas partes mais gordinhas da mão aqui para fechar o biquinho da proveta. E aí, né, fazendo esse fechamento, eu faço a agitação manual aqui durante 1 minuto a 1 minuto e meio, tá? Então, é simples, né, um pouquinho de prática ali para não vazar um pouco na mão ali, certo? Às vezes a gente se distrai um pouco durante o ensaio, acaba vazando um pouco, mas é só questão de treino, tá? Então eu promovo essa agitação, repara que assim, a velocidade não precisa ser alta, o que importa é que eu tenha movimentos energéticos, ou seja, né, eu desça tudo e suba tudo, de maneira que eu agite bem esse material, certo? É válido lembrar também que essa amostra que eu estou trabalhando aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma amostra que eu não promovia a quebra das partículas com o defloculante, né, corretamente. Eu só misturei ali rapidinho e iniciei o ensaio. Então as minhas partículas aqui elas estão todas floculadas, o que vai me gerar uma alteração bem grande de resultado. Tá? Então após essa agitação manual e coloquei isso aqui na mesa, eu já tenho que estar ligando o cronômetro aqui agora. Tá? Eu tenho 30 segundos para pegar esse densímetro, mergulhar ele no material, estabilizar ele e fazer a primeira leitura. Tá? Então, se eu girar aqui um pouquinho, fica mais fácil para vocês visualizarem. E a leitura da densidade ela é feita pela escala aqui do densímetro. Né? Então, eu só tenho que esperar ele estabilizar. Você vem aqui e verifica certinho qual que é a leitura. Eu posso também, um pouquinho antes da leitura dos 30 segundos, na etapa inicial ali do ensaio,
fazer essa limpeza ao redor da proveta, bem rapidinho, para facilitar a minha leitura do densímetro, tá? Então, aqui, cada um desses horários, né, de leitura, eu vou ter um valor de densidade diferente, é lógico. E entre uma leitura e outra, eu sempre tiro o densímetro. O que a norma fala só? É que para as 3 primeiras leituras, não há necessidade de tirar o densímetro, porque elas são muito próximas uma da outra. Eu finalizando, então, a leitura de 2 minutos, eu removo esse densímetro, tá? Posso colocar ele, por exemplo, numa proveta só com água destilada, para deixar guardado, alguma coisa assim. Assim como também eu posso passar uma água nele e deixar ele em repouso na mesa, sem problema, tá? O cronômetro não para em nenhum momento, então ele vai ficar ligado ali durante todo o ensaio. Quando estiver dando um pouquinho antes da próxima leitura, né? Então vamos supor, eu tirei o densímetro com 2 minutos, próxima leitura é com 4. Com 3 minutos e 40, 3 minutos e 50, eu vou pegar esse densímetro com cuidado, vou mergulhar ele e vou deixar ele já preparado para a próxima leitura. Então, o ensaio em si ele é bem simples de ser feito, só a preparação que tem que ser bem cuidadosa para você não ter nenhum problema ali de resultado no final. Então, terminei de fazer a leitura, né, 4 minutos por exemplo, removo o densímetro, faço a limpeza dele, deixo ele em repouso na mesa até a próxima leitura e assim por diante, sempre olhando o termômetro junto e fazendo a anotação em prancheta. Com isso, eu finalizo o ensaio de sedimentação após a leitura de 24 horas. Após essa etapa, eu vou pegar uma peneira, tá? Igual vocês utilizaram em construção civil para fazer peneiramento de areia e assim por diante. Essa aqui é a peneira 200, né, conforme norma, abertura de malha 0,075 milímetros, tá? Essa é a menor malha de peneira que eu tenho, né? E justamente essa peneira aqui que separa materiais finos, que é o que passa aqui por ela, e materiais granulares, que é o que fica em cima, certo? O que eu vou fazer nessa etapa aqui agora? Eu vou pegar esse material dessa proveta e vou passar todo esse material da proveta através dessa peneira, tá? Então eu só vou exemplificar para vocês aqui que o ideal é fazer isso aqui em um tanque, né? Então eu tenho um tanque na lateral ali. Aqui como é que funciona, tá? Então eu pegaria esse densímetro, essa proveta e passaria todo esse material através dessa peneira, né? Para que o material fino, quando eu faço isso, o que está acontecendo aqui? Todo o material fino que está aqui, muito pequeno, né? E que por sinal eu já fiz a leitura aqui no ensaio de sedimentação, ou seja, é um material que para mim é descartável agora, todo esse material fino vai, com a ajuda de água aqui, passar através dessa peneira, tá? Nessa etapa, eu posso utilizar, por exemplo, a água de torneira, para poder estar auxiliando com pressão aqui, fazer esse material passar com mais rapidez aqui e ir embora, tá? Então eu escorro todo esse material através da peneira 200. Quando eu passar todo esse material aqui, né, eu vou ficar com uma certa quantidade de material retido aqui nessa peneira, que é um material que às vezes é um pouco mais granular, que pode ser às vezes uma floculação que o densímetro, o defloculante não quebrou, ou às vezes é grãos de areia mesmo que estão presentes no meu solo, tá? Então eu teria que passar todo esse material aqui, tá? E aí eu posso usar água de torneira nessa etapa para auxiliar a remover todo o material. Nas etapas anteriores, a água sempre tem que ser água destilada, tá? Não pode ser água de torneira normal, porque a água destilada ela não tem minerais, então ela não interfere nas leituras de densidade. A água potável, por exemplo, ela tem minerais dissolvidos e ela pode atrapalhar nas leituras de sedimentação, então não pode ser utilizada nessa etapa inicial, ok? Então, quando eu terminar de passar todo esse material, né, pela peneira 200 aqui, esse material que passou não me interessa, posso jogar fora, tá? Esse material que está aqui retido é o material que me interessa agora, porque eu terminei o ensaio de sedimentação e agora eu vou para o ensaio de peneiramento. Então, o que eu tenho que fazer? Esse material está todo molhado, né? Então eu não consigo fazer o ensaio de peneiramento agora. Então o que eu vou ter que fazer? Com a ajuda da piceta aqui, por exemplo, eu vou pegar um outro, pode ser um becker de vidro desse ou qualquer outro pote que eu tenha em laboratório, tá? E vou, com a ajuda de água aqui, por exemplo, pegar esse material e remover
vou pegar esse material aqui e vou remover da minha peneira. Então eu posso colocar água por trás aqui, né, ou pela frente, mas esse beckerzinho ele é muito pequeno para fazer isso. Normalmente a gente utiliza um pote de porcelana desse daqui ou alguma coisa assim para facilitar um pouco a nossa vida. Então o que vai acontecer? Todo esse material que está aqui dentro, que ficou aqui, é um material mais granular, tá? Que não passa pela peneira 200 e vai ter água junto, normal, tá? O que eu vou fazer com esse material aqui agora? Para que eu consiga fazer o ensaio de peneiramento, né, eu vou ter que colocar esse material em estufa durante 24 horas, 105 graus Celsius. Então, normalmente você pega uma cápsula de alumínio dessa daqui, ou uma cápsula de alumínio um pouco maior, tá? Ou às vezes um recipiente metálico também um pouquinho maior, e coloca esse material todo dentro, por exemplo, da minha cápsula. Vamos supor que sobrou só esse material que tinha aqui, tá? Então, esse material aqui agora, com as partículas que estão aqui, eu vou levar para a estufa e vou deixar 24 horas em secagem. No dia seguinte, na estufa, quando eu for remover esse material, vai estar só o material granular e sequinho e solto para fazer um ensaio de peneiramento, tá? Daí, essa etapa agora é a etapa de peneiramento, que é uma etapa bem simples, que vocês já fizeram, por exemplo, em areias, né, em construção civil. Então, você vai colocar esse material, né, sobre o jogo de peneiras, né, no agitador. E aí, como é que funciona o jogo de peneiras? O jogo de peneiras sempre vai ter a peneira mais grossa em cima e a peneira mais fina embaixo. Qual que é a sequência de peneiras, tá? Isso, qualquer material, vocês conseguem verificar aí, mas o peneiramento fino, que é o primeiro peneiramento que eu faço, ele começa com a peneira 16, número 16 em cima, que ela tem uma abertura de aproximadamente 1,2 milímetros, né? E aí, conforme eu vou descendo ali, eu vou reduzindo o diâmetro dessa abertura da malha da minha peneira. E a numeração da peneira, na verdade, aumenta, né? É inverso, a abertura de malha com o número de peneira pela BNT. Então eu começo com a peneira 16, 30, 40, 50, 100, 200. Por sinal, 200 é essa peneira que eu acabei de usar aqui. Eu vou colocar ela como última peneira do jogo e embaixo dela tem um fundo, né? Que é um formato de peneira dessa, só que não tem abertura nenhuma, certo? Então cada peneira dessa vai ter uma abertura de malha, né? Então sempre começando da que tem uma abertura maior para a abertura menor. Eu vou colocar esse material então em cima da primeira peneira lá em cima. Vou fechar, travar e ligar o equipamento, então potência máxima durante 10 minutos. É um equipamento que você compra em qualquer casa especializada em geotecnia. Depois de 10 minutos, o que você vai fazer? Você vai pegar uma peneira por peneira e vai numa balança de precisão, como essa daqui. Coloca uma bacia, alguma coisa aqui em cima dessa balança e eu vou colocando o material que tinha sobre cada uma dessas peneiras sobre a balança ali e verifico qual que é a massa que ficou retida em cada uma das peneiras. Ou seja, no final do ensaio de peneiramento, eu vou ter ali 5, 6 leituras de massas, uma para cada uma das peneiras do ensaio, e eu vou ter diversas leituras de sedimentação com respectivas leituras de temperatura, tá? Com esses dados todos que eu obtenho no final do ensaio, eu consigo tratar eles em planilha, que daí vai ser, né, o motivo da nossa próxima aula, e consigo trabalhar com esses dados e fazer a minha curva granulométrica do solo, tá? Então, com essa curva granulométrica, que é o objetivo principal de toda essa parafernália que a gente está fazendo aqui, né, todos esses ensaios explicados, todos esses procedimentos, eu consigo traçar a curva granulométrica do solo e com a curva granulométrica do solo eu consigo determinar qual é a porcentagem de cada uma das partículas que eu tenho ali no meu solo. Então, quantos por cento que eu tenho de argilas, quantos por cento de silt que eu tenho, quantos por cento de areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho que eu tenho no meu material. Isso tudo eu consigo extrair de informação da minha curva granulométrica após o término dos 2 ensaios aqui que a gente acabou de ver, tá? Então, o ensaio em si não é um ensaio complicado, o problema é que desde o início do processo de preparação da amostra até a última etapa, que é a medida lá do peneiramento, normalmente a gente demora uma semana, esses 2 ensaios. Só que são, assim, de ensaio mesmo eu tenho um dia de sedimentação e mais uma horinha ali mais ou menos de ensaio de peneiramento. O resto é só preparação de amostra, tá? Então, com isso a gente conclui essa parte aqui, que são os 2 primeiros ensaios, né, que é a sedimentação e o peneiramento, que juntos compõem o ensaio de granulometria conjunta, que é o principal ensaio assim, básico de qualquer tipo de solo quando eu for trabalhar com ele.